Livro Insegurança, Medo e Coragem, de Rafael Llanos Cifuentes, Parte 5. A Procura de Segurança. Ao longo dessas páginas, fomos apontando diversos aspectos desse fenômeno multiforme que, genericamente, denominamos insegurança, o sentimento de inferioridade, a inibição e a ansiedade. Aqui e acolá foram aflorando algumas soluções que nos recordaremos agora, novamente, em forma resumida, amarrando a matéria, como dizem os professores, e que podem ser aplicadas, na medida conveniente a cada um, a todos os problemas a que aludimos. O homem deverá fundamentar a sua segurança principalmente em 4 grandes pilares, que formam a base da sua segurança. Primeiro, aceitar a si mesmo. Há um princípio que paira acima da medicina, da economia, da tática bélica, da engenharia e de tantas outras ciências, mas especialmente das ciências do espírito. Não se supera o que não se reconhece. É óbvio. Como vamos vencer um inimigo, o invasor, o vírus, se antes não o identificamos? Como podemos levantar os pilares de um viaduto se antes não fazemos um profundo estudo de prospecção do terreno sobre o qual vamos construir? Como se pode edificar uma personalidade segura sobre uma terra pantanosa? Qualquer contrariedade, qualquer ameaça a abalarão até os alicerces. Por outro lado, quem não se aceita nunca terá a paz que dá a unidade interior. Estará sempre em conflito consigo mesmo, no campo de batalha de sua consciência. Irão digladiar-se permanentemente o homem que ele é na realidade e o homem que ele imagina ou finge ser. Daí surgem, evidentemente, os complexos e as inibições. Lembre-me agora, com toda a nitidez, de um caso que, visto de fora, pode parecer um tanto ridículo, mas que é característico. Um universitário apresentou-me um amigo seu que desejava falar comigo. Antes disse-me: "Tenha cuidado, ele se melindra facilmente, é pouco esquisito." Quando o rapaz entrou na minha sala, logo vi o panorama. Empertigado, de falar bonito, pomposo, pausado e meticuloso e de estatura muito abaixo do normal. Reparei nos seus sapatos, usava saltos de dimensões descomunais. Começamos a falar, a comentar as coisas da universidade. "Alguma coisa que o preocupe?" Perguntei-lhe. "Não, está tudo bem", respondeu-me, nervoso. Olhei-o demoradamente e ele começou a mexer-se na poltrona. "Mas vejo que alguma coisa o preocupa", insisti. Ficou ruborizado. "Bom, sempre há coisas que preocupam." "Por exemplo?" Demorou a responder-me. "Sinto-me inseguro, inibido, como se houvesse alguma coisa que não estivesse bem dentro de mim. Você sabe que não é esse problema que o aflige, há algo mais concreto." "Será mesmo?" Riu nervosamente. "É mesmo. Vá, fale. Nunca terá uma oportunidade melhor do que esta." Vi que fazia um grande esforço. "Acho que tenho complexo de baixo." Sem querer escapou-me. "Você não tem complexo de baixo. Você é baixo mesmo." "Mas como é que o senhor me diz uma coisa dessas? Ninguém até hoje se atreveu a falar-me assim." "Talvez seja por isso que você diz ser complexo. Você sabe que é baixo, que pelas costas todo mundo o chama de baixinho, mas não o aceita. Estica o pescoço e a coluna, põe esses saltos desproporcionados para dissimular. É isso que faz de você uma pessoa retraída. É isso que transforma um fato natural, que acontece com muitas outras pessoas, num fato complexo." Ficou vermelho, com os olhos brilhantes, deu-me pena. E um movimento natural de simpatia tomou conta de mim. "Vamos, não se preocupe. Seja sincero, vamos lutar juntos. Você vai ver como solucionamos rapidinho esse problema." Nesse momento, não lhe mais foi possível conter as lágrimas. Chorou, desabafou. "Trago o desconfio dentro de mim como se fosse parafuso espetado na minha cuca. Você verá como em algumas semanas vamos superar isso que o esteve atormentando durante tantos anos." "O senhor inventou o elixir que faz crescer?" Disse com uma risada nervosa e limpando as lágrimas. "O que devo fazer?" "Poderia voltar na semana que vem?" "Claro. E que mais?" "Tire esses saltos e coloque-os normais. Não estique o pescoço e fale sempre com a simplicidade com que me está falando agora." Na semana seguinte, voltou mais tranquilo. "Estou me sentindo melhor." "Olhe, Deus permitiu que você nascesse assim. Você é forte, inteligente, ágil. Parece-lhe pouco?" Acrescentei uma frase que então era comum no jargão universitário. "Assuma a sua identidade." "Você tem pinta de corredor. Jogou futebol alguma vez?" "Bem, há tempos fui ponta esquerda, mas faz tanto tempo que não jogo." "Entre no time da faculdade. Treine." Não demorou a ser selecionado para jogar o time da universidade. Era tão ágil e tão pequeno que quase passava por entre as pernas dos adversários.
O baixinho é fogo, não há quem o pare, comentava um colega. Ficou famoso, ganhou o apelido de Flecha Vermelha. Hoje é um bom engenheiro e um bom cristão, um homem seguro. A sua estatura é um problema que ficou em 9º ou 10º lugar na sua escala de valores. Soube tomar o elixir que aumentava a estatura espiritual, aceitar-se como era, dar graças a Deus pelo muito de bom que ele tinha lhe dado. Pedir perdão pelas suas irritações e revoltas, pelos seus fingimentos e teatralidades, e caminhar em frente sabendo que, com Deus, um garoto que se chamava Davi derrotou um gigante que se chamava Golias. Essa aceitação serena da realidade constitui, por assim dizer, a medula de uma virtude básica que não é apanágio exclusivo de determinados ambientes religiosos, é patrimônio do gênero humano. No fundo, é sabedoria, porque representa nada menos que o conhecimento e a aceitação da verdade. É realismo. O realismo de aceitarmos as nossas limitações humanas. Acabamos de ver a questão da estatura, mas há muitos outros tipos de limitações que nos afligem. Todos os médicos conhecem o chamado paciente tigre, que não quer submeter-se às limitações impostas por determinada doença. Não fica na cama o tempo prescrito, considera-se apto para qualquer esforço. O mesmo se dá nos demais âmbitos da vida. Um quereria ser mais inteligente do que realmente é, e insiste em levar para diante uma pós-graduação que está claramente acima de seu esforço. Aquele faz turnos de trabalhos extras e assume 2 ou 3 empregos, sem se conceder o lazer necessário para relaxar-se, apenas porque teme em ser, aos seus próprios olhos, uma espécie de super-homem. Aquele outro sofre desmedidamente com seus erros no começo da carreira profissional, sem levar em conta que ninguém nasce sabendo seja o que for e que tudo exige um paciente e lento aprendizado. Tudo isso é não aceitar essa primeira verdade acerca de nós mesmos. Somos limitados no tempo, no espaço e nas forças e capacidades, sem que isso signifique de forma alguma qualquer demérito para nós. Há também os defeitos e aquelas falhas morais que, afinal, todos têm. Ninguém é perfeito, mas que não gostamos nem um pouco de encontrar em nós. Sabemos que deveríamos ser sempre verazes, mas uma e outra vez nos escapam aquelas mentirinhas sociais. Sabemos que deveríamos ser sempre ativos e empreendedores, mas uma e outra vez apanhamos a adiar incumbências desagradáveis, a esticar um cafezinho ou uma conversinha descontraída. Sabemos que deveríamos ser sempre pacientes e calmos, mas quando a mulher começa a falar com aquele tom irritante de voz, e o mais doloroso nessas coisas é a consciência penetrante de que as qualidades que julgamos ter falham em determinadas circunstâncias ou estão pontilhadas de exceções. Ora, a palavra defeito significa precisamente isso, algo que falta, que não está presente em nós. Acontece conosco no plano moral, o mesmo acontece no plano intelectual. Assim como nascemos ignorantes, isto é, carentes de recursos de conhecimento, da mesma forma nascemos defeituosos, isto é, carente de virtudes morais. Portanto, nada há de anormal em descobrirmos em nós essas carências, ao menos em determinados setores. Aqui, o realismo está em reconhecer com simplicidade que nos faltam essas e aquelas virtudes, em esforçar-nos humildemente para caracterizar bem quais são, por dar nome aos bois, e, a seguir, em tomar providências concretas para adquiri-las. Há, por fim, as culpas, também elas muito reais. Hoje em dia, fala-se muito em sentimento de culpa, como se fosse qualquer coisa de subjetivo. Não. Devemos ter presente que, na imensa maioria dos casos, os sentimentos de culpa procedem de culpas reais, muito objetivas, de um imperativo moral que infringimos com plena consciência, de uma omissão também clara e grave diante de uma necessidade alheia. Por que razão, diante de nossos fracassos, tendemos instintivamente a lançar culpas sobre os outros, ou sobre as circunstâncias, ou sobre o ambiente? Quanta sociologia barata não fazemos, para tirar das costas uma responsabilidade que é nossa, e só nossa? E por que recuamos sempre mais e até nos justificamos com traumas de infância causados por um pai tirânico? Diz-nos a doutrina cristã que, sem uma especial graça de Deus, nenhum ser humano vivo está isento de cometer algum pecado venial. Ou seja, precisamos reconhecer que somos pecadores, que diante de Deus não podemos hoje nem poderemos nunca apresentar uma imagem imaculada. E se não o reconhecermos, não saberemos jamais como é grande o amor desse Deus que nos criou para Ele e que está sempre disposto a acolher-nos de volta. Quem não reconhece a grandeza das suas culpas não é capaz de reconhecer a grandeza da misericórdia divina, diz-nos São João Crisóstomo. É dessa forma, pela aceitação da nossa condição de pecadores, que seremos capazes de converter a prova mais evidente da nossa miséria e ruindade num reencontro com o Deus de toda a misericórdia, que nos espera de braços abertos no sacramento da confissão.
e no abraço com esse Deus benigno e forte, dissolver-se-á de uma vez por todas tudo o que nos pesava, nos deprimia e angustiava, tudo o que nos fazia experimentar a nossa maldade e o nosso nada. Aceitar a própria culpa, não ter medo de examinar os próprios atos todos os dias, à luz de Deus, não só não é deprimente e derrotista, mas é a suprema fonte de segurança, porque nos dá um ponto de partida lúcido e sólido para retificar e repreender a marcha. A segurança está sempre assentada na terra firme do conhecimento e da aceitação de si próprio. Só no fundo do abismo de ti mesmo encontrarás onde firmar os pés, escrevia Fenelon. Firmar os pés para dar o grande salto para a vida. Essa é a plataforma de lançamento da grandiosa aventura que é a existência humana.